Olá pessoal, bem-vindos à disciplina à distância de Estruturas Avançadas de Dados 2. Essa disciplina é ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 1.3, iremos ver como calcular a complexidade de algoritmos. Vamos lá? Lembre-se, essa disciplina, assim como essa videoaula, são fortemente baseados no livro Algoritmos do Cormen, Leverson e colegas. Essa videoaula de hoje é especialmente baseada no capítulo 2. Recomendo fortemente a leitura deste capítulo para uma visão mais aprofundada do que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que vamos ver? Vamos ver como analisar a complexidade de algoritmo, o que é a complexidade de tempo e o que é complexidade de espaço. Vamos lá? A gente viu na aula passada que a melhor maneira de medir a eficiência de algoritmo é contando o número de operações consideradas relevantes, ou seja, operações primitivas. Geralmente, essas operações são operações de comparações, operações aritméticas e movimentações de dados como atribuição. Então, analisar um algoritmo significa medir o tempo de execução de um algoritmo para uma determinada instância de problema, ou seja, para uma determinada entrada, contando o número de operações que esse algoritmo executa. Então, na análise de algoritmos, calcular o tempo de execução é contar o número de operações que o algoritmo executa. Isso é análise de algoritmo. Análise, então, significa prever os recursos que o algoritmo necessitará. Esses recursos podem ser memória, largura de banda ou hardware. Aqui nós estamos interessados no tempo de execução como recurso. Para a gente entender melhor, vamos ver um exemplo. Esse exemplo consiste em calcular a média dos valores de uma tabela. O que um algoritmo iria fazer é, para cada valor de uma tabela, ele iria primeiramente somar os valores que estão na tabela a uma determinada variável. Aqui nós estamos representando pela variável soma e depois só dividir o valor dessa variável soma pelo número de elementos que a gente tem na tabela. Então, funcionaria assim. Primeiramente, o algoritmo iria ler o valor que está na posição 1 da tabela e iria somar esse valor à variável soma que antes valia 0, inicialmente valia 0. Depois ele iria ler o valor da posição 2 e somar a variável soma. Ler o valor na posição 3 e somar a variável soma. Ler o valor na posição 4, 5 e somar, 6 e somar, 7 e somar, 8 e somar. Para a gente entender melhor, vamos ver um exemplo. Esse exemplo consiste em calcular a média dos valores de uma tabela. O que um algoritmo iria fazer é, para cada valor de uma tabela, ele iria primeiramente somar os valores que estão na tabela a uma determinada variável. Aqui nós estamos representando pela variável soma e depois só dividir o valor dessa variável soma pelo número de elementos que a gente tem na tabela. Então, funcionaria assim. Primeiramente, o algoritmo iria ler o valor que está na posição 1 da tabela e iria somar esse valor à variável soma que antes valia 0, inicialmente valia 0. Depois ele iria ler o valor da posição 2 e somar a variável soma. Ler o valor na posição 3 e somar a variável soma. Ler o valor na posição 4, 5 e somar, 6 e somar, 7 e somar, 8 e somar. Se a tabela tivesse apenas 4 posições, ele iria ler apenas essas 4 posições e somar os valores à variável soma. Se, por outro lado, a tabela tivesse 6 posições, ele iria somar esses 6 elementos à variável soma. Então, o que a gente pode perceber por esses exemplos aqui é que o número de operações que o algoritmo executa vai depender do tamanho da entrada. Se a tabela tivesse apenas 4 posições, ele iria ler apenas essas 4 posições e somar os valores à variável soma. Se, por outro lado, a tabela tivesse 6 posições, ele iria somar esses 6 elementos à variável soma.
Então, o que a gente pode perceber por esses exemplos aqui é que o número de operações que o algoritmo executa vai depender do tamanho da entrada. No caso do nosso algoritmo que calcula a média dos valores de uma tabela, a entrada é a própria tabela. E o tamanho da entrada vai ser, então, o tamanho da tabela. Geralmente, na análise de algoritmos, a gente denota por n o tamanho da entrada. Então, se para o nosso algoritmo de calcular a média dos valores de uma tabela, a entrada fosse essa array aqui, n seria 8, que é o tamanho da array. Se fosse essa outra array aqui, n seria 4. E se por outro lado fosse essa array aqui, o nosso n seria 6. Vamos então contar o número de operações, ou seja, realizar a análise de algoritmos do nosso algoritmo. Então aqui está o algoritmo. Ele se chama calcula média e ele recebe como parâmetro v, que é um vetor de double. A primeira instrução consiste em realizar uma atribuição, ou seja, atribuir um valor inicial 0 à variável soma. Essa instrução de atribuição é executada uma única vez. A próxima instrução também é uma instrução de atribuição. A gente está atribuindo o valor inicial 0 à variável média, que também é executada uma única vez. Bom, agora a gente tem esse laço. O laço, ele faz com que a variável i receba 1 e vá mudando seu valor até receber v.length, que é o tamanho da nossa array. Mas o que acontece na prática é o seguinte: inicialmente, i vale 1. E o for vai testar se 1 é menor ou igual a v.length, que é 6. Se sim, ele executa as instruções que estão dentro do for. Depois de executar as instruções que estão dentro do for, ele incrementa i. Agora i passa a valer 2. E ele testa: 2 é menor ou igual a 6? Se sim, novamente ele executa as instruções que estão dentro do for. E ele vai fazer isso para i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5, i igual a 6. Depois, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente incrementar i e vai fazer com que o i valha 7. E ele vai ver: 7 é menor ou igual a 6? Não. E daí, então, o algoritmo vai cair fora, a execução do algoritmo vai cair fora do for, ok? Mas esse for aqui, ele vai testar esse i, ele vai fazer atribuições e testar o i n mais uma vez a mais que o tamanho da tabela, ok? Bom, já essa parte de dentro aqui é que soma a variável soma o valor que está na tabela. Como a tabela tem apenas n elementos, aqui no caso 6, ele vai ser executado apenas n vezes. Então, essa instrução é executada n vezes. Fora do for, então, a gente tem essa atribuição, que é executada uma única vez, e o retorno que é executado uma única vez. Bom, a gente pode somar, então, todos esses valores. E a gente vai obter 1, mais n mais 1 do for, mais n da operação dentro do for, mais 1 da média e mais 1 do retorno. Se a gente somar tudo isso, a gente vai ter 2n mais 5. Só que a gente não está interessado no tempo exato, ou seja, no número exato de vezes que as instruções são executadas. A gente está interessado apenas na ordem de grandeza de n para poder comparar esse algoritmo com outros algoritmos que resolvem o mesmo problema, ok? Por quê? Porque a gente só vai realizar a análise de algoritmos para entradas que são muito grandes, né? Onde o n vai conter, por exemplo, milhares de dados. Então, para nós, esse 5 somando ou esse 2 multiplicando não vão fazer muita diferença, ok?
Então, o que a gente faz? A gente descarta esse 5, que é uma constante somando, e a gente descarta essa constante 2 também, que está multiplicando com n, e a gente fica só com n, que é a nossa ordem de grandeza. Na verdade, então, a gente vai representar o tempo de execução desse algoritmo como t de n igual a O de n. Não se, esse n aqui é esse n lá que ficou sozinho, que veio para cá. Não se preocupem, por enquanto, com esse O aqui, ok? E a gente vai ver no próximo slide o que seria o t de n. Então, o tempo de execução de algoritmo, ele é representado por uma função de custo t, que é t de n. Então, t de n é uma função de custo. T de n representa o número de operações necessárias, que é uma medida de tempo, para executar um algoritmo para um problema, para uma instância de problema de tamanho n. Ok? Para a gente entender melhor, vamos lembrar um conteúdo que vocês viram lá no primeiro grau. Vocês se lembram que lá no primeiro grau a professora tinha explicado para vocês funções? Então ela dizia que uma função poderia ser denotada por f de x igual a alguma coisa. Vamos dizer 2x mais 3. Isso significa que se o nosso x valesse 2, o nosso f de x ou f de 2 vai valer 2 vezes 2 mais 3, que isso é igual a 4 mais 3, 7. Se, por outro lado, o nosso x valer 3, a gente vai ter 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Da mesma maneira, o que a gente tem ali é t de n igual a 2n mais 5. Então, em vez do nosso x, a gente tem n, ou seja, a nossa incógnita, em vez de receber o nome x, ela recebe n. Ok? Poderia ser qualquer nome, a gente utiliza n, porque n é a letra que a gente usa para especificar o tamanho da entrada. E a gente utiliza t em vez de f, porque a gente está interessado ali no tempo de execução. Por isso, t, ok? Só que, na verdade, a gente vai ver mais adiante que isso aqui vai acabar se transformando em O de n, porque a gente vai descartar todas as constantes. Uma outra coisa que é importante vocês saberem agora é que t de n é a chamada de função de complexidade de tempo se a gente está interessado no número de operações que o algoritmo executa. Mas se a gente está interessado na memória necessária para a execução do algoritmo, então t de n passa a se chamar função de complexidade de espaço. Ok? Então, recapitulando, função complexidade de tempo, se o t de n representa o número de operações executadas. Função de complexidade de espaço, se o t de n representa a memória utilizada pelo algoritmo, sempre em função do tamanho da entrada. Tanto a memória quanto o número de operações executadas vão depender do tamanho da entrada. Vamos ver um outro exemplo? Esse outro exemplo consiste em encontrar o maior valor em uma tabela. Então, o nosso algoritmo se chama acha maior. Ele recebe V, que é um vetor de double. O que o nosso algoritmo faz é, a primeira linha aqui, a gente tem uma variável post de atribuição, ela é executada uma única vez. A próxima linha, a gente tem a variável maior, que vai guardar o maior valor da tabela até o momento. Aqui a gente está fazendo uma atribuição de valor inicial 1 para ela. Também isso é executado uma única vez. Melhor falando, a variável maior ela não guarda o maior valor em si, mas a posição da tabela em que esse maior valor se encontra. Ok? E aqui a gente tem um laço for.
O que o algoritmo faz? Ele considera que inicialmente o maior valor esteja na posição 1, por isso a variável maior recebe 1. Depois ele vai comparar a partir da posição 2 cada um dos elementos da tabela com quem está na posição guardada na variável maior, ok? Então vamos lá. Vamos dizer que na variável maior agora a gente tem 1. Então, ele vai começar, aqui o i vale 2, ele vai comparar quem está na posição i, na posição 2, que é o 30, com quem está na posição 1, que é o 50. 30 é maior que o 50? Não. Então, o i é incrementado, ele vai para a próxima posição. Quem está na posição i passa a valer 3, né? Então, quem está na posição 3, que é o 20, é maior que quem está na posição 1, que é o 50? Não, então o i é incrementado. E assim ele vai indo, até que o i valha 6. Então, ele vai comparar quem está na posição 6, que é o 60, é maior do que quem está na posição maior que a posição 1, esse valor sendo o 50? Sim. Então, ele vai substituir, né, essa instrução aqui, o valor que está na variável maior, que é 1, passa a valer 6, certo? Mas aqui esse for, na verdade, o i vai valer mais 1, ele vai valer 7, e daí sim ele vai testar, 7 não é menor ou igual a 6, e vai cair fora, ok? Então, o que vai acontecer é que o for ali, ele vai ser executado n vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tantas vezes quanto for o tamanho da tabela. Não n mais 1, porque ele começou no 2. Se ele começasse com i valendo 1, daí sim seria n mais 1. Mas quando ele começou com i valendo 2, então de 2 até 7 ele executou 6 vezes. Agora, esse if aqui vai depender dos elementos que estão na tabela, ok? Se a tabela fosse, por exemplo, ordenada em ordem crescente, 10, 20, 30, 40, 50, 60. O que aconteceria? Para cada valor de i, esse if aqui seria true, essa condição do if seria true, e essa operação de distribuição seria executada. Então, ele substituiria o 1 por 2 no maior, depois o maior é o 30 é maior que 20, ele substituiria 2 por 3 e assim por diante. Ok? Então, nesse caso, essa operação aqui, essa atribuição vai ser executada n vezes. O if, de qualquer jeito, independente de quais dados estejam aqui dentro, ele sempre vai executar n menos uma vezes, né? Porque é a partir da posição 2 até a posição 6, ok? Até a posição n. Executa uma vez a menos, porque ele não executa para o 1. E esse aqui de dentro, esse maior recebe 1, a gente vai considerar que ele vai executar n menos uma vezes também, que é esse caso em que a tabela está ordenada em ordem crescente. Depois tem o return média, que é executado uma única vez. Se a gente somar todos esses valores, a gente vai ter 3n mais 1. De novo, a gente está interessado apenas na ordem de grandeza, então nós vamos descartar o 1 e a gente vai descartar o 3. Nós vamos ficar, então, com t de n igual a O de n. Então, pela aula de hoje é só. Sempre lembrando que as nossas aulas são baseadas no livro Algoritmos, do Cormen, Leverson e colegas. Em especial, a videoaula de hoje é baseada no capítulo 2 deste livro. E para a próxima aula, nós vamos ver a análise do algoritmo de ordenação Bubble Sort, né? Isso vai mostrar a análise de um algoritmo um pouquinho mais complexo, com uma pior complexidade. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.